Estamos iniciando o programa Century na Parabólica e hoje falaremos em como utilizar as famosas antenas parabólicas na captação dos sinais dos satélites geoestacionários. Há cerca de 30 anos, temos transmissões de canais de TV via satélite no Brasil. Inicialmente, canais analógicos, e a partir de 1996, começaram as transmissões de canais digitais em Standard Definition e, em 2010, os canais de alta definição HD. Este modelo de recepção de canais de TV via satélite transformou a realidade cultural do Brasil, pois permitiu que em qualquer local do país fosse possível receber os sinais das principais emissoras de TV sem assinaturas, taxas, etc. Com a redução dos custos do sistema, a expansão das antenas parabólicas democratizou a recepção de TV, permitindo que nos grandes centros ou nos mais longínquos rincões toda a população recebesse informação, entretenimento, diversão, filmes, novelas, jornais, esportes, enfim, todo o conteúdo gerado pelas emissoras. Hoje, são mais de 25 milhões de antenas parabólicas espalhadas por todo o país. O satélite geoestacionário fica a uma distância aproximada de 37 mil quilômetros da Terra sobre a linha do Equador e acompanha o giro do planeta, possibilitando que a antena esteja sempre apontada para o mesmo ponto do céu. Existem muitos satélites geoestacionários, mas o que é largamente utilizado no Brasil fica na posição 70 graus oeste. Ao longo dos anos, foram lançados vários satélites nessa posição, como veremos. Em março de 1986, subiu o Brasilsat A2, que foi substituído em agosto de 1994 pelo Brasilsat B1. Em fevereiro de 2007, tomou seu lugar o Brasilsat B4 e desde abril de 2008 até hoje utilizamos o Star One C2. Hoje falaremos sobre o apontamento para o satélite Star One C2, para o qual estão apontadas a quase totalidade das antenas parabólicas do Brasil. Temos dois dados fundamentais para localizarmos um satélite quando apontamos uma antena parabólica: a direção e a elevação. Como o satélite está na posição 70 graus oeste, aproximadamente sobre a divisa do Brasil com a Colômbia, utilizamos os programas de cálculo disponíveis na internet para obtermos as posições da direção e elevação da antena para cada localidade. Logicamente, a posição da antena será diferente para cada região do Brasil. Quanto mais ao norte, mais elevada ela ficará, e quanto mais ao sul e a leste, mais baixa ficará. O fato é que o satélite fica a uma distância muito grande da Terra. Num raio de 200 quilômetros, a variação do apontamento da antena é mínima. Tomemos como exemplo duas cidades: João Pessoa, na Paraíba, e Natal, no Rio Grande do Norte. A distância entre elas é de 188 quilômetros. As diferenças de direção e elevação são mínimas. Veja no gráfico. Enquanto a elevação da antena em João Pessoa é de 48,48 graus, em Natal é de 49,11 graus. Já a direção em João Pessoa é de 299,09 graus e em Natal é de 297,09 graus. Observem que a diferença na elevação é de 0,63 graus e na direção de 2 graus. Então, para você técnico que atua habitualmente numa determinada região, a variação de apontamento da antena é mínima. Como você já sabe, ela está sempre na mesma posição e apontada para a mesma direção. Tendo uma antena bem montada e fixada corretamente, ou seja, no prumo, podemos iniciar os ajustes da antena. Os instrumentos necessários para um bom apontamento são o inclinômetro para a elevação e a bússola para a direção. Você, que já apontou inúmeras antenas, tem uma noção muito boa da direção que a antena deve ficar em sua região, bem como a elevação. Com o cano da antena no prumo e a antena totalmente montada, devemos preparar o conjunto suporte do LNBF, disco do LNBF,
e LNBF. Importante: para a boa recepção dos canais HD, é fundamental a montagem correta desse conjunto. Veja como fixar corretamente o conjunto no suporte. Coloque o LNBF dentro do disco, de forma que, ao olhar de perfil, a distância entre a boca do tubo do LNBF e o disco seja de 15 mm. O LNBF deve ficar perpendicular ao disco. Prenda o disco no suporte do LNBF da antena. Coloque o suporte do LNBF na antena e ajuste a distância focal. Para cada modelo de parabólica Century, temos uma distância focal. Antena Digimaster 565 mm. Antena de tela de 1,5 m, 510 mm. Antena de tela de 1,70 m, 590 mm. Antena de tela de 1,90 m, 630 mm. Instale o suporte com o LNBF na medida indicada, de acordo com o tamanho da antena. Ligue o receptor Media Box HDTV ou outro tipo de Finder para o apontamento da antena. Configure o Media Box de acordo com o tipo de LNBF, mono ou multi, normal ou invertido, que está instalado na antena. Passo seguinte: temos que mover a antena para que ela fique nas posições calculadas para a direção e elevação para o satélite Star One C2 em sua região. Uma maneira prática de apontamento é saber a elevação da antena para a sua região e, com o inclinômetro apoiado na parte traseira da antena, ajustá-la para a posição calculada. A partir daí, tendo também uma noção da direção, mover a antena lateralmente até que o medidor indique a presença de sinal. Para acessar o medidor do Media Box, coloque no canal 1 e pressione a tecla Info do controle remoto 2 vezes. Observe se a barra de qualidade já indica algum valor. Atenção! O medidor de sinais do Media Box leva alguns segundos para processar a informação do sinal. Assim que passar a indicar um valor, faça um ajuste fino de direção, elevação e posição do LNBF. Lembrando que os ajustes são muito precisos. Pequenas variações podem fazer com que o sinal melhore ou piore muito. O ajuste mais crítico é o da posição do LNBF. À medida que fazemos ajustes nas posições de direção e elevação e posição do LNBF, devemos ir apertando os parafusos até que a antena esteja totalmente travada, de maneira que não saia da posição. Muitas vezes, também somos chamados para reajustar antenas já instaladas e que não apresentam bom desempenho. Neste caso, devemos primeiramente observar o estado geral dos cabos, na antena se as telas não se encontram muito amassadas e se é possível recuperá-las. Também observar as condições dos parafusos que travam a antena. Veja se não estão muito oxidados. Verifique a condição do tubo de fixação caso necessite movimentar a antena. Caso a antena apresente sinal, mas com baixa qualidade, o procedimento é o mesmo do ajuste fino do apontamento de uma antena nova. Variar a posição da antena para a direita e para a esquerda, observando o medidor do receptor até obter o melhor nível de qualidade. Da mesma forma, eleve e abaixe a antena, observando o medidor até obter o melhor nível de qualidade para aquele canal. Caso tenha conhecimento, ajuste a distância focal da antena e a posição da montagem do LNBF no disco. Caso não saiba a distância focal, varie a posição do suporte de LNBF, aproximando e afastando o LNBF da antena até obter o melhor nível de qualidade. Gire o LNBF até ajustar a posição correta para a melhor recepção dos canais nas duas polaridades, horizontal e vertical. Após obter a qualidade de sinal desejada, aperte os parafusos até o travamento sem que a antena saia da posição. Isso é muito importante você saber. Utilize o sinal dos canais HD para o ajuste fino da antena. Pronto! Agora temos o sistema parabólico Century corretamente conectado ao satélite selecionado e com a melhor recepção do país. No próximo programa,
veremos como instalar o MediaBox HDTV e obtermos o melhor do SAT HD regional. Até lá!